No começo de tudo, é apresentada uma superstição muito conhecida ao redor de todo mundo, a de que objetos amados abrigam almas. E seguido por essa lógica, os objetos descartados no lixo devem abrigar algo também. Porém, esse algo é ainda desconhecido pela humanidade. E já em outro canto, vemos uma garota de uma família rica que, ao ver o ursinho rasgado, fica triste sem saber o que fazer. Nisso, a mãe da garota fala para ela jogar aquele ursinho fora que ela compra outro. Depois de escutar isso, ela joga o ursinho fora, junto com vários outros lixos que tinham lá. Mudando a cena, um segurança decide checar os arredores do prédio em que trabalha, pois houve um som suspeito. Nisso, ele encontra um garoto meio estranho mexendo no lixo do prédio e aponta uma arma na direção dele, dizendo que aquela área requer um acesso autorizado. E ao ver aquela cena, o segurança deduz que aquele homem seja o famoso ladrão de lixo, um indivíduo criminoso responsável por tornar a cidade um lugar cada vez mais sujo. E ao perceber que está diante desse sujeito perigoso, o segurança chama reforços que aparecem no local instantaneamente. Porém, o ladrão de lixo consegue escapar do local por uma passagem escondida. Nisso, os seguranças correm atrás dele e atiram contra o invasor, mas ele consegue desviar das balas com certa facilidade e foge do local pelo esgoto. Depois disso, o garoto tira o capuz da cabeça revelando sua verdadeira identidade e resmunga que não é o ladrão de lixo que os seguranças estavam falando. Já no dia seguinte, um grupo de pessoas comenta sobre o incidente do dia anterior e associam o Rudo como o tal ladrão do lixo. Enquanto isso, o Rudo se encontra em uma área de extensa sujeira da cidade quando de repente alguns caras conversam sobre ele achando que a pessoa por trás do ocorrido do dia anterior seja ele, que por sua vez deixa os caras irritados. Afinal, com toda a atenção em cima deles, há mais chances do apóstolo ir cobrá-los. E de repente, uma garota chamada Tiwa se aproxima de Rudo e começa a dar uma bronca por ele ter ido mexer no lixo novamente. Afinal, se ele continuar incomodando as pessoas da cidade, Rudo pode acabar se dando mal em algum momento. Ela pergunta por que dele continuar catando o lixo da cidade. E nisso, Rudo explica que os ricos costumam jogar fora até mesmo coisas que ainda têm uso, algo que para ele é inaceitável. De repente, Tio e Rudo são interrompidos por um grupo de garotos. Um deles começa a zombar de Rudo e do seu cheiro forte de lixo e aconselha Tio a ficar longe do garoto, também para evitar ficar fedendo igual a ele. E ao notar que Rudo continua usando as mesmas luvas sujas de sempre, dizendo que tocar nas luvas dele é o mesmo que pedir para pegar sarna. Enquanto outro garoto chuta o objeto que Rudo consertou e diz que ninguém em sã consciência compraria o que foi consertado por alguém como ele e que usa luvas tão podres. E ao ver que eles estão tratando Rudo dessa forma, Tio lembra aos garotos que eles também não são muito diferentes, afinal todos eles estão no meio do lixo também. Mas ainda assim, o garoto recomenda que eles não se envolvam com Rudo, pois ele é o filho de um maníaco assassino. E ao ouvir tudo isso, Rudo finalmente reage aos insultos dos garotos, encarando eles de volta com um olhar assustador. Os garotos decidem ir embora dali, achando que Rudo vai se tornar um assassino, assim como o pai dele. E quanto a Tio, ela tenta tranquilizar Rudo, dizendo que ele jamais será como o pai dele no futuro. E ao ouvir isso, Rudo fica sem graça, mas agradece por ela confiar nele. De repente, Tio encontra o ursinho que já estava consertado no meio do lixo de Rudo e demonstra interesse pelo brinquedo. E nisso, Rudo fica com vergonha e decide dar aquele ursinho de presente para ela. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Rudo é interrompido pela mãe de Tio, que vai até lá chamar a garota para ir embora para casa. E antes mesmo de sair de perto de Rudo, a mãe dela recrimina mandando a garota não andar mais com esse tipo de gente. Rudo também vai para sua casa, que é dividida com um amigo dele chamado Recto, e assim que Recto se encontra com Rudo, ele começa a zoar o garoto repetindo as falas dele para a Tiwa quando ele tentou dar o ursinho para ela de presente. Rudo começa a ficar vermelho e Recto o aconselha a ser mais direto no que ele quiser falar, e dito isso ele muda de assunto para falar da saidinha que Rudo deu na noite anterior para pegar lixo. E durante a conversa, Recto deixa claro que o garoto não precisa ficar indo atrás de lixo para ganhar vida. Afinal, Recto se garante em bancar os custos de Rudo enquanto ele ainda é moleque. Aqui descobrimos que eles não têm nenhum laço sanguíneo. Recto considera Rudo como parte de sua família, portanto ele pede para o garoto não se preocupar muito em ter que trabalhar. Mas ouvir isso, Rudo lembra que Recto o pegou para criar quando ele foi abandonado ainda bebê, por seus pais biológicos. Portanto, Rudo quer apenas retribuir todo o favor que Recto fez para conseguir isso. E de repente, Recto viu uma ferida em Rudo, e ao analisar melhor o machucado, ele nota que o garoto acabou levando um tiro de raspão. Então ele manda Rudo parar de ir até o lixão, pois as coisas podem acabar saindo do controle e ao invés de levar um tiro de raspão, ele pode ter um fim ainda pior. Ao ouvir isso, Rudo retira essas luvas e diz que aquele tiro não é nada se comparado com as feridas de suas mãos. Feridas essas causadas pelo pai dele, e justamente por ele já ter que lidar com esse tipo de problema na infância, Rudo nunca teve a mente no lugar. E quando o Recto percebeu que além da dor insuportável que ele sentia e a humilhação dele, resolveu presenteá-lo com um par de luvas que ele usa até hoje, mesmo que elas já fossem esfarrapadas. Voltando ao assunto, Recto aconselha Rudo a se declarar logo para Tiwa, caso contrário ele vai acabar perdendo a garota para algum outro cara mais ligeiro
que ele. Rudo fica puto e simplesmente o deixa pra lá. Já no dia seguinte, Rudo caminha novamente pelo lixão e olha para um espaço além da cidade. Explica que o local, também conhecido como Abismo, é onde eles descartam os criminosos, pois todos aqueles que cometeram crimes são atirados no local como se fosse lixo. E de repente, enquanto Rudo presencia mais um condenado ao abismo, ele é surpreendido por Tiwa, que logo nota um semblante enorme de sujeira no lugar que eles estão. Rudo lembra que essa mesma sujeira se estende para todo o gueto. Afinal, o lugar é construído justamente para mostrar o quão ruim o gueto pode ser, assim evitando que as pessoas entrem por mundo do crime e acabem indo parar no abismo. Mas além disso, Tiwa reclama do fato deles ficarem expostos à execução dos prisioneiros. Portanto, ela pede para que Rudo nunca cometa algo que o faça ser jogado no abismo. Ela novamente o aconselha a não sair por aí se arriscando para evitar ser pego pelas autoridades. Ao ouvir isso, Rudo diz que Recto também lhe deu esse mesmo conselho. Ela diz que Recto também deve gostar bastante dele. Ao ouvir esse também, Rudo começa a entender um pouco mais do que ela realmente sente por ele. Porém, Tiwa começa a corar e tenta explicar melhor o que quis dizer. Nisso, Rudo vê uma oportunidade, então toma coragem para dar o ursinho de presente para ela, dizendo que aquele brinquedo será muito mais feliz ao lado dela do que sendo descartado no lixo. Tiwa pega o ursinho na mão dele e promete que irá cuidar dele para sempre. Rudo começa a esquentar de vergonha e sai correndo do local até que de repente ele se esbarra com alguns apóstolos que logo em seguida o ignoram e segue o caminho deles. Nisso, Rudo fica confuso quanto à presença dos apóstolos no gueto, porém ele se levanta e começa a correr em direção direta para contar que ele conseguiu entregar o ursinho para Tiwa. Mas ao abrir a porta, ele dá de cara com uma pessoa mascarada em cima direto, a mesma que ele viu no outro dia. Nesse momento, o mascarado está matando seu amigo. Nisso, Rudo tenta atacar o mascarado, mas é rapidamente contido e jogado numa parede que o faz apagar. Quando ele acorda, ele vê o mascarado pegando o caderno no chão e se dirigindo lentamente até a porta de saída da casa. Então ele manda aquele ser voltar para dentro da casa para que eles terminem de resolver aquele problema. Mas o ser mascarado ignora e deixa o local. Nisso, Recto chama Rudo pelo nome e diz que ele deve dar um jeito de mudar aquele mundo corrompido que eles vivem. E logo após dizer essas palavras, Recto perde as forças e morre no seu braço. Em seguida, os apóstolos invadem a casa e prendem Rudo por acharem que foi ele que foi o responsável por matar Recto. Mas ao ver que eles estão se confundindo, Rudo tenta explicar o que aconteceu e diz que não foi o responsável por aquela morte. Nisso, um dos apóstolos se irrita ainda mais e deixa claro que Rudo não irá se safar de ser jogado apenas mentindo. E ainda naquela tarde, os outros moradores locais ficam sabendo do suposto assassinato cometido pelo Rudo e compram essa versão sem nem mesmo ouvir o lado dele. E seguindo adiante, Rudo é condenado à morte e todos ao redor começa a comemorar gritando em coro, mandando ele ser jogado direto no abismo do lixão. Enquanto isso, Rudo fica confuso com o desfecho do que tá tomando. Afinal, mesmo sem ter feito nada, as pessoas ainda comemoram o fato dele estar indo em direção à morte e de repente ele viu Tiwa no meio da multidão, pede para ela dar um jeito de encontrar o verdadeiro assassino direto. Porém, a garota dá as costas para ele dizendo estar decepcionado com o que ele fez, pois ela acreditava que ele era diferente do seu pai. Nisso, Rudo fica tão desesperado que acaba aceitando seu destino. Porém, ele encontra o assassino direto bem na sua frente, no meio da multidão. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa pro sujeito, ele é arremessado direto para o abismo. E durante a queda, Rudo simplesmente quebra e promete que jogará toda a humanidade no inferno, pelo que fizeram ele passar. Mas então ele cai e apaga. E ao acordar após a queda, Rudo fica confuso com o que vê ao seu redor, até que se lembra que ele foi jogado no abismo após ser condenado à morte. E de repente ele ouve um barulho e ao olhar o que se trata, ele fica de cara a cara com um monstro gigante feito totalmente de lixo que há no local. Meus amigos, a infeliz simplesmente jogou fora o ursinho, acreditou no povo e desprezou o prota. Pô, isso daí é brincadeira, cara. Eu quero mais é que ele acabe com esse mundo mesmo. Tomara que ele ganhe um poder muito OP, volte pra superfície, acabe com todo mundo no lixão, acabe com geral. Isso daí que fizeram com ele é a maior covardia. Então, se você quiser a parte 2 desse novo anime da temporada, já deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer pra você no próximo vídeo a parte 2 desse anime.